Mensagem do Céu. Querido Shalom, bem-vindos ao canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas estranhezas que eu encontrei dentro da sinagoga a primeira vez que eu entrei, não é? Eu sou descendente de judeus sefraditas, meus avós vieram de Portugal também fugidos, mas eu fui criada longe da cultura do meu povo, sempre amei a casa de Israel, sempre tive ligada a Israel, não é? Conheci Yeshua aos 19 anos de idade, mas eu fiquei dentro de congregações, mas eu não tinha uma conversão genuína, eu não sabia o que era uma techuvá, um retorno, que uma conversão, um novo nascimento requer de nós, né? E acabei me casando com meu esposo, que é um judeu, da linhagem de Levi, é um judeu circunciso, não é? E ele veio a conhecer também Yeshua por meio da minha vida, e nós fomos para uma sinagoga judaico-messiânica depois da morte do meu filho em 2011, e foi a primeira vez que eu visitei uma sinagoga na minha vida, e eu fiquei achei muita coisa estranha ali, não é? Chocada, essa era a melhor palavra para eu usar, né? E eu quero compartilhar com você que eu tive que entender o que está em Romanos 3:2, né? Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos do Eterno. Então, isso para mim foi uma abertura de entendimento de que o judeu sabia o que estava fazendo e eu é que não sabia. Para mim foi muito difícil, queridos. Eu admiti que eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E aí eu quero convidar você para compreender um pouquinho e também não se chocar, principalmente aqueles que estão chegando, a diferença do sistema religioso e de uma sinagoga que tem uma cultura milenar, não é? Esse mesmo serviço é praticado desde Moisés até os dias de hoje. Então vamos lá, né? Primeira coisa que me chocou foi o acendimento de velas. Misericórdia! Ai, quando eu vi aquelas velas acesas dentro da congregação e eu não sabia que eu tinha que acender aquelas velas em casa, qual o propósito disso? Para mim, acender velas era ligado a tantas coisas ocultas, entre tantas situações, até que eu compreendi Devarim, Deuteronômio 11:1, que diz: amarás, pois, ao Senhor teu Elohim, em todos os seus dias guardará os seus preceitos, seus estatutos, seus juízos e seus mandamentos. E aí eu conheci a tal da lei oral, que era o quê? Era ensino passado de pai para filho, que é assim que é para guardar as celebrações do Eterno. Não tem um livrinho escrito sobre isso, queridos, não é? Como é que você vai fazer a abertura das celebrações, ou Kabbalah, como a gente chama, né? Ainda mais que Kabbalah parece com Cabala. Falei, meu pai, o que é isso, né? E o que depois tem o Shacharit, que é no dia do feriado judaico, normalmente no Shabat nós temos o Shacharit, e nós temos também, ao final, nós temos Havdalah, que é o encerramento do Shabat e a bênção sobre a semana, e também orar para que nós não tenhamos o juízo que as nações terão sobre si. E tudo isso tinha de ser feito porque eu chamei de atos proféticos, porque era tudo que eu entendia, que aquilo era como um ato profético. Mas, queridos, cada vez que eu acendo as velas, o Eterno fala comigo, não é? Mas eu não gostava disso, não gostava, eu nem me dava conta de que eu não tinha problema de acender velas no aniversário dos meus filhos. Depois eu fui entender que o pavio da vela dentro das Escrituras é tratado como a vida do ser humano, e ainda soprar com o fôlego de vida que o Eterno me deu. Imagina, eu fiz isso com os meus filhos, eu não tinha conhecimento das Escrituras, de que só guardava a data dessa maneira de aniversário dentro das Escrituras os pagãos. Eu não me toquei disso, não é? E aprendi muita coisa, claro, que o Eterno tenha piedade de nós, porque para mim, no jantar à luz de velas não tinha problema nenhum, mas acender as velas do Shabat, ou de um dia festivo para o Eterno, de uma data solene, para mim era muito difícil, não é? Então, hoje eu agradeço pela compreensão da lei oral e por ter pessoas que nos ensinam e nos passaram esse legado de pai para filho, e eu agradeço saber que nós somos luz e nós acendemos as nossas luzes em memória deste serviço solene, como era acesa a menorá todos os dias na casa de Israel, enquanto o Beit HaMikdash, o templo, estava ali. Mas isso aí me causou uma grande dificuldade, eu compreender a importância para o Eterno que eu acendesse as luzes antes de um dia festivo.
e principalmente toda semana antes do Shabat. Então esse foi meu primeiro choque. Né? O segundo choque meu foi a questão de cobrir a cabeça. Queridos do meu coração, usar um lenço, uma cobertura de cabeça para mim, eu sei que está escrito na Nova Aliança isso, 1 Coríntios 11:10, que a mulher deve, por causa dos malachim, dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade, e que a humanidade foi invadida por anjos, seres celestiais, os malachim, que um dia tomaram as mulheres e tiveram filhos com essas mulheres, como está descrito em Bereshit, não é? Mas para mim, queridos, eu ter que usar uma coisa sobre a minha cabeça era algo descabido, eu nunca havia usado, não é? E compreendi que nenhum mandamento que o Eterno nos dá é sem propósito, é um propósito divino. A guarda do Shabat é algo extraordinário, não é? Terceira coisa que foi para mim complexa foi Kiddush, né? A santificação de todas as datas de celebração do Eterno são guardadas com Kiddush, que é uma celebração que tem um pão trançado e o vinho. Bom, primeiro para mim o vinho, queridos, já era o fim da camada de ozônio, porque eu não bebia bebida alcoólica de jeito nenhum. Então falar que eu tinha que tomar um vinho, eu falei, não, tem alguma coisa errada, isso aí não é do Senhor. E quando eu fui ver lá, o primeiro milagre que Yeshua fez foi transformar justamente a água em vinho, e era vinho mesmo, não é, queridos? O pessoal quer colocar suco de uva aí, não é? Mas está escrito ali que era vinho, mas quer dar um nó no pingo d'água, e eu compreendi que não somente a importância no dia festivo, mas também para o Seudat Mashiach, a celebração do Messias, e eu compreendi o quanto isso me santificava, e a cura que eu fui recebendo na medida que eu participava do Kiddush. O pão não pode ser cortado com faca, que é um instrumento de violência, é com a mão que nós cortamos, e só então eu compreendi o que estava escrito em Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos Shaliachim, que é justamente todos esses ensinos que eu estou trazendo para você, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eu só compreendi o partir do pão quando eu tive entendimento de que toda data de celebração, toda unidade que nós temos, tem de ter uma santificação e tem de ser nos dias que o Eterno escolheu e não nos dias que eu escolho para celebrar. Muitas celebrações caem durante a semana, há uma impossibilidade de ajuntamentos por vários motivos de trabalho, entre tantas coisas, mas eu vejo pessoas valorosas se esforçando para guardarem as datas que o Eterno determinou e compreenderem os preceitos que Ele deixou para a nossa vida, não é? A quarta coisa que me chocou foi o uso do Sidur, queridos. Ai, Santo de Israel! Eu não conseguia compreender por que eu tinha que usar aquele livrinho, e eu ficava na minha mente que o Eterno não gosta de vãs repetições, e por que aquilo lá, realmente, Ele não gosta de vãs repetições. Mas os estatutos deles têm de ser repetido e repetido e repetido na nossa vida. Você não tem problema de ver um programa que está aí programando a tua mente, não é? Mas talvez você tenha uma dificuldade muito grande de ouvir repetidas vezes o preceito do Eterno. Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela não gosta das coisas sagradas. E eu aprendi a amar o Sidur. Eu compreendi as brahotas, bênçãos milenares, que tem vindo de pais para filhos, e eu aprendi a importância de que desde quando o Eterno deu para nós a Torá, a lei sagrada que Ele deu para Moshe no deserto, o nosso povo tem abençoado os seus filhos, abençoado a sua família por meio de justamente as bênçãos que estão dentro do Sidur. Nós usamos um Sidur específico. Se você gostaria de saber, então entre em contato com a gente aí por meio do nosso WhatsApp, teremos o maior prazer em atendê-lo. Vamos lá. Outra coisa que eu acabei até esquecendo de mencionar foi o uso das indumentárias judaicas, né? Há textos dentro das escrituras, por exemplo, que pegou na orla da veste, não é orla. O texto no original está tzitzit, ou seja, a indumentária judaica, o chale de orações que o homem usa, tefilim, entre tantas coisas ordenadas dentro das escrituras. Eu não vou entrar muito detalhe com você, mas são ordenanças do Eterno para a vida do homem. Tá bom, queridos? Eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas nós estamos à disposição para mostrar todos os textos das Escrituras que colocam claramente
sobre a indumentária judaica e o quanto o Eterno se agrada desta reverência. Sexta coisa que me trouxe problemas é ser em hebraico. Mas por que tinha de ser em hebraico, né? Então isso para mim trouxe... sabe, me levava aquela coisa na época que a igreja romana era tudo em latim, ninguém entendia nada. Eu falava, mas por que tem de ser em hebraico, não é? E eu compreendi que o hebraico é Lashon HaKodesh, é uma língua sagrada. E há coisas que nós estamos falando e alterando o nosso sistema de uma maneira indizível quando nós pronunciamos em hebraico. Eu achava que eu nunca ia conseguir pronunciar nada em hebraico, não é? Embora eu ouvisse canções em hebraico, eu cresci, na verdade, ouvindo em casa, não é? Minha avó colocava músicas judaicas, então eu cresci, mas eu não era uma falante hebraico. Então, mas por que eu tenho de falar em hebraico? E quando nós começamos os serviços do Eterno num bairro que nós morávamos, era tudo destruído onde nós morávamos. Queridos, nós vimos florescendo absolutamente tudo. Tudo foi transformado ao redor da nossa vizinhança. Eu vi a construção daquele bairro porque existia uma sinagoga ali fazendo o serviço do Eterno. Então, queridos, você pode mudar a tua vizinhança, você pode mudar a tua vida. Acredite, a Lashon HaKodesh, não é? A língua sagrada é extremamente importante para que nós pronunciemos. Tantas pessoas aí cantam em inglês, não é? Cantam em tanto. Por que não aprender a entoar em hebraico? A língua sagrada, a língua do nosso Pai amoroso, não é? E por último, outra coisa que eu estranhei foi a reverência, não é? Não deixaria de compartilhar sobre a reverência ao Eterno, não é? Dentro de uma sinagoga, realmente, isso me surpreendeu grandemente. O respeito, o temor que eu percebi com clareza, baseado no texto de Judeus Messiânicos, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos ao Eterno de modo agradável, com reverência e santo temor. E tem muitas outras coisas que me impactaram, mas essas são as mais importantes para eu tratar com você inicialmente, você que chega aqui no canal, você que está chegando agora para congregar conosco. Mas, entre elas, claro, a celebração do Seudat Mashiach, nós temos muitos vídeos aí sobre o Seudat, e nós estamos aqui para que você sirva ao Eterno do modo dele. E, queridos, essa ruptura ocorreu lá no Concílio de Niceia, tá bom? Onde houve um distanciamento entre o judeu crente no Mashiach e o crente no Mashiach, ficaram divididos, foram feita uma divisão que o Eterno está quebrando isso por meio deste ministério que eu fui chamada, que é o Ministério Som do Céu. Eu congrego na sinagoga Beit Knesset de Sar Shalom, não é? A Casa do Príncipe da Paz, Casa de Estudos do Príncipe da Paz. E eu convido você a conhecer como o Eterno deseja ser servido, tá bom? Queridos, eu queria trazer a vocês que não existe divisão entre nós como crentes, viu? Eu não estou aqui para criticar o teu modo de você servir ao Eterno, eu só estou te dizendo o modo que ele quer ser servido, não é? E eu quero trazer para você o texto de Efésios 2,14, porque ele é a nossa Shalom, a nossa paz, Yeshua, o qual de dois povos fez um e derrubou a parede de separação que estava entre nós, a inimizade. Então, que isso você se aproprie dentro do seu espírito, do seu coração. Eu quero lembrar você que Ruth, como moabita, uma não judia, ela disse para Naomi, uma judia, o teu povo será meu povo e o teu Elohim será meu Elohim, não é? O teu Deus será meu Deus. Essa palavra Deus, tão mal esclarecida, a palavra Deus significa autoridade, não é? Autoridade. Por isso é atribuída não somente ao Eterno, e isso traz uma confusão muito grande. Mas Yeshua mesmo trouxe um texto que está em Tehillim, em Salmos, dizendo, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Não é? Então, eu quero dizer para você essa palavra que Ruth trouxe maravilhosa, dizendo que o teu povo será meu povo. Em primeiro lugar, eu aprendo com o povo, para então servir ao Eterno como meu Elohim, porque eu não sei como servi-lo, mas eu aprendi, e eu quero que você aprenda também. Vamos servir ao Eterno do modo que ele deseja e agradá-lo. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Viu? Beijos no seu coração, meu querido, minha querida. Fiquem na Shalom do nosso querido Pai.